Você sabia que os asteroides são uma peça fundamental para que a leitura astrológica possa ser mais aprofundada de qualquer mapa astral e que a relação dos asteroides com alguns planetas é muito intensa, como por exemplo a relação de Pallas com Marte, a relação de Juno associado à energia de Vênus. E conforme a gente vai trabalhando essa energia dos asteroides de forma positiva, a gente maximiza o potencial da energia planetária a qual o asteroide tem uma direta relação. Eu sou o Sat Hari e eu vim aqui hoje mostrar para você o quanto que o asteroide pode auxiliar você a compreender mais de você mesmo e compreender mais de todo o universo em sintonia una com o conhecimento que está dentro de você. Mas o que são asteroides? Os asteroides eles são uma forma estelar muito pequena. A origem da própria palavra é aster, que está associado à estrela dentro da etimologia da palavra, e oide está associado à forma, associado a uma semelhança humanoide. Por exemplo, tem uma forma humanoide, não é bem humano, mas tem uma semelhança à forma do ser humano em si, certo? Então o asteroide ele tem uma forma de uma estrela, mas ele não é uma estrela, até porque o asteroide ele se movimenta e a estrela ela é fixa, ela está lá cintilando apenas no céu, enquanto já o asteroide e o planeta ele está circulando em torno do Sol. Então, quando a gente analisa o asteroide sobre essa ótica, a gente percebe que ele é algo que fica entre a estrela e ao mesmo tempo entre o planeta, porque ele é muito pequeno para ser considerado um planeta e ao mesmo tempo ele não segue os padrões da estrela, que principalmente é fixa. Então o que acontece? Quando a gente entra nessa leitura astrológica dos asteroides, a gente já quebra assim muito paradigma, porque muito dentro do que envolve o campo da astrologia foi assim menosprezada a energia dos asteroides, como se a influência deles não é muito significativa, eles são muito pequenos, esses daí eles não são planetas, não tem tanto sentido ler eles. A gente acaba escutando muito disso no meio astrológico em relação aos asteroides e acabam então deixando completamente de lado, assim, de nem saber o que significa a energia deles. Porém, mesmo com um tamanho reduzido, eles têm pontos de muito foco de trabalho no que envolve a nossa dimensão da experiência aqui na Terra. Nós como seres humanos que encarnamos aqui nesse planeta Terra, temos uma série de vivências que estão abrangidas por algumas dimensões da nossa experiência a serem vividas. E o que acontece? Marte, por exemplo, é uma dimensão da nossa experiência que está associada ao nosso movimento, nosso poder de ação, a nossa força interior para lutar por aquilo que a gente acredita, que é o Deus da guerra propriamente. E Pallas é uma variável da energia de Marte, e é uma variável que é fundamental para que o Marte possa funcionar bem. Por isso que Pallas está diretamente associada a Atenas, que está associada à sabedoria, que está associada à estratégia. Não adianta apenas ter o impulso guerreiro de Marte, mas também precisa ter aquela estratégia, tem que ter aquela sabedoria ao se lançar por algum caminho que você queira, então, estar conquistando algum objetivo com isso. E dentro desse estudo dos asteroides, a gente precisa entender também onde que eles se situam. Eles se situam ali entre a zona de Marte e a zona de Júpiter. A gente tem os planetas mais próximos do Sol, que é Sol, depois tem Mercúrio, depois tem Vênus, depois tem Terra e depois tem o Marte. E aí o que acontece? A gente tem, depois de Marte, um cinturão de asteroides. E existem muitos asteroides. Assim, muitos mesmo. A gente acaba lendo alguns principais, porque se fosse ler tudo, a gente não ia dar conta de fazer tanta interpretação dentro de qualquer mapa astrológico. Então, o que acontece? A gente vai falar principalmente hoje aqui de Quiron, de Pallas, de Ceres, de Juno e de Vesta também. Então, o que acontece com essa energia dos asteroides? Por mais que sejam pequenas, eles têm essa influência focal no nosso mapa. Enquanto os planetas vão trazer uma energia mais geral, do que envolve as nossas dimensões mais clássicas da experiência, o asteroide ele vai trazer um foco sobre um aspecto do nosso ser de forma mais específica,
até mesmo o tamanho dele se relaciona com a especificidade do que envolve ele. É como se os planetas formassem um bolo em relação ao que é o seu ser, cada planeta compondo um pedacinho de você. E o asteroide fossem assim algumas frutinhas que ficassem em cima do bolo, assim aquela cerejinha e ali uns granuladinhos, sabe? Eles são pequenos, mas eles dão assim todo um refinar para esse bolo. Eles dão todo um refinar para a composição de um ser humano, como é o seu caso, né? Então, a gente, através da leitura dos asteroides, consegue aprofundar muito a interpretação de qualquer mapa. Pode ser, assim, um mapa astrológico associado ao mapa natal, ou pode ser também um mapa astrológico associado a trânsitos ou alguma progressão, independente de qual mapa vai ser analisado. Inclusive em sinastrias, porque tem um asteroide que está diretamente associado a essa questão de relacionamentos, principalmente relacionamento amoroso, que é Juno, que eu vou falar melhor dele na sequência aqui. E ele, através de uma leitura de sinastria amorosa de Juno, a gente consegue ir muito mais fundo no que envolve a dimensão dos relacionamentos, no que envolve, então, o que deve ser criado em questão de energia entre as duas pessoas para que essa relação realmente possa estar elevada, para que essa relação realmente possa ser feliz, possa ter uma harmonia dentro do que envolve as partes envolvidas. E a sinastria, para quem não sabe propriamente, é a comparação de um mapa com o outro, onde você pega o mapa de um amiguinho e de uma amiguinha e você vê lá o que tem de compatível, o que tem lá de desafiador e como que isso pode servir como um direcionamento para que amadureça a energia dos dois que estão envolvidos juntos, pode ser que eles sejam namoradinhos, como que eles podem amadurecer para que possam então coexistir em harmonia dentro da egrégora do que é uma relação de casal propriamente. Então vamos abrir esse estudo dos asteroides, começando pelo mais famoso deles e que normalmente dentro do que envolve os asteroides ele acaba sendo priorizado pela maioria dos astrólogos. Então, mesmo que os asteroides não sejam então considerados, como eu falei anteriormente, eles acabam então entrando assim na sua leitura astrológica, principalmente através de Quirón. Se você não conhece os outros asteroides, provavelmente o Quirón você já deve ter ouvido falar. O Quirón no nosso mapa, ele traz o conceito do curador ferido, porque o Quirón, ele é uma ferida que a gente tem, ele é uma zona que tem assim um certo desafio, é como se aquela região onde o Quirón se apresenta no nosso mapa fosse algo assim que precise de um trabalho extra, de uma energia extra para você então encontrar uma harmonia. É algo que vai tirar você de certa forma de uma zona de conforto, oferecendo experiências que possam ser desafiadoras. A questão é, você costuma amadurecer quando tá tudo tranquilão? Às vezes até amadurece, certo? Mas normalmente quando o bicho pega, quando tem alguma crise, a gente acaba amadurecendo, a gente acaba se transformando. Então a essência de Quirón é muito esse contexto da transformação. Então o que acontece? Você tem determinada dimensão da sua vida que é assim algo que vai ter, mesmo por natureza, sabe, alguns espinhos no caminho, alguns obstáculos. E aí o que acontece? Você atravessando esses obstáculos, você vai se superando cada vez mais e vai se fortalecendo, vai se tornando assim cada vez mais sábio no que envolve o percurso desse caminho. E o que acontece? Aquilo que a gente vive aqui na Terra é um espelho para os irmãos, é um espelho para os outros seres. Então, se você vive determinada situação aí com a sua família, que às vezes é meio desafiador esse campo da família para você, por exemplo, né, no que seria o Quirón em Câncer, por exemplo, que traz assim o campo da família como um aspecto que pode ser um pouco mais desafiador, algo que precisa ser curado. E a essência é que o Quirón possa manifestar a sua plena luz à medida que você vai encarando com coragem, com determinação, ao mesmo tempo com uma certa leveza, ao mesmo tempo com uma suavidade, com uma amorosidade e com uma visão sábia, porque a sabedoria é uma coisa forte também para a energia de Quirón. Lidando com essa experiência, como por exemplo a família, com esses atributos, aí você vai então transformando esse campo. E gradativamente
costuma a ser algo que vai então alcançando uma dimensão mais harmônica na sua vida e principalmente você vai obtendo as ferramentas para auxiliar os outros. Através dessa experiência você aprende e aí você vai se deparar com espelhos na sua frente, outras pessoas que vivem, digamos assim, as mesmas questões. Todo mundo aqui na Terra vai ter algumas áreas da vida que estão mais harmônicas e outras áreas que precisam de mais trabalho. Essa pessoa vive muito bem o campo dos relacionamentos, mas às vezes o campo das amizades é mais difícil, relacionamentos afetivos, amorosos, digo, né? E às vezes o campo das amizades é algo mais desafiador. Às vezes a pessoa tem muita facilidade para lidar com tecnologia, mas ao mesmo tempo ela tem uma dificuldade de trabalhar lá o campo do que envolve o trabalho mais prático, na terra propriamente. Isso é muito de acordo com os elementos que cada um traz, com a composição alquímica que é cada ser único. E o Quairon, ele é como você está superando os desafios que a natureza coloca para você e aí como consequência você vai amadurecendo e você auxilia também os outros seres. O Quairon, ele tem duas instâncias. Normalmente quando você é mais jovem, o desafio pega com tudo. Nossa, é muito difícil viver isso de uma forma harmônica, eu deixo tudo esculhambado aqui dentro dessa região. Por exemplo, a pessoa tem o Quairon em Virgem. O começo da vida dela, quando ela é mais jovem, adolescência ali, normalmente não é uma regra isso, mas é um padrão assim muito predominante. Nesse momento da vida dela tá tudo desorganizado, tá tudo um caos assim, ela não consegue se achar em nada, ela não tem essa disposição de servir do Virgem, assim, a energia pro trabalho, mas a vida vai cobrar dela. O Quairon, ele vai cobrar de ti. Então vai ter infinitas situações que se tu não te organizar, é como se você não elevasse a sua vida. É como se você não se transformasse, você não fosse para uma dimensão mais alta da sua consciência e como natureza, né, da consciência, também espelhando em todo um contexto da sua vida material, da sua vida espiritual, da sua vida emocional. E aí você fica estagnado. E aí você não se transforma. Então, o Quairon, ele é basicamente um caminho de pupilo até a maestria. Você se coloca no primeiro momento como um pupilo da vida que vai ofertando para você experiências desafiadoras, como trabalhos que você precisa ir executando para que você possa ir crescendo e amadurecendo até você chegar no que diz respeito à maestria, encontrar a sua instância divina. A história propriamente de Quairon, dentro de uma linguagem mitológica, ele era um centauro. E ele era um centauro que quebrou o padrão arquetípico do que eram os centauros na época então que ele estava vivendo aqui nesse contexto do planeta Terra. Então o que aconteceu? Ele era um filho propriamente de Zeus. Zeus, assim, ele teve muitos casos assim, dentro do que envolve essa dimensão dos relacionamentos, né? Além da sua companheira Hera. A gente vai falar de Hera depois, porque Hera tem uma relação com outro asteroide também. Então fica aí comigo até o final aí que depois eu vou falar um pouco mais no que envolve Hera e Juno, também esse outro asteroide que tem uma relação direta com o campo do casamento, com o campo da relação amorosa. É um asteroide que todo mundo acaba gostando. Enfim, mas então o Quairon, ele como um semideus, ele era imortal. Mas mesmo que ele fosse imortal, ele sentia dor. Mesmo que ele fosse imortal, ele ainda não era um deus total. Então ele ainda estava preso ao seu aspecto humano, mas ele tinha uma aspiração muito grande de estar cada vez mais se aproximando dessa instância divina do que ele envolve. Assim como o Hércules, que era um grande amigo dele, que por sinal também era filho de Zeus. E os dois, num primeiro momento, nessa instância do pupilo que eu falei, né, porque o Quairon é um caminho do pupilo até a maestria. É por isso que ele também está associado ao aspecto, né, do se curar para conseguir curar o outro, do trabalhar sobre si mesmo para auxiliar no trabalho evolutivo do outro, para servir como um espelho cristalino de como que a coisa possa desdobrar de uma forma positiva para o caminho do outro quando ele se enxerga no seu reflexo propriamente. Então, o Hércules e o Quairon, eles eram guerreiros no primeiro momento. E a tendência do centauro era ser guerreiro por si só.
Mas o centauro, dentro dessa linguagem mitológica, dentro desse setor aí da mitologia grega, que é por onde a gente está navegando, ele era um selvagem, ele era saqueador, ele era agressivo, ele não se preocupava muito com o contexto em torno dele. Ele só estava pensando em dar-lhe pau mesmo e procurar, assim, alguma coisa que fosse interessante para o seu ego e dar-lhe pau para conseguir aquilo. Então, ele acabava sendo muito agressivo para conseguir aquilo que ele queria e tudo mais. E o Quairo, ele já tinha uma consciência mais alta, mas doía isso nele, porque a ancestralidade dele, a genealogia dele, os irmãos dele, digamos assim, de mesma raça, a tendência é que todos eles fossem nesse aspecto mais bruto, propriamente, e não conseguissem ascender a sabedoria. E ele foi desenvolvendo o aspecto guerreiro, mas de uma forma meio isolada dos outros centauros. E aí o que aconteceu no meio disso? Os outros centauros, assim, eles também não gostavam disso, porque tinha todo um padrão político, comportamental, no que era ser ali, né, um centauro naquele sentido. E aí o Quaron, ele já andava com Hércules, que era também, assim, um outro ser, assim, que não era um centauro. Mas aí é que tá, os dois eram semideuses, o Hércules e o Quaron. Enquanto os outros centauros, eles eram centauros, mas não necessariamente eram semideuses, porque eles não eram filhos de um deus direto. Eles poderiam ser filhos de um centauro, como uma centaura propriamente, que é um ser elemental, que é um ser que tem, assim, a sua energia mística, a sua energia, assim, também, mas não se compara a, por exemplo, a relação com um deus propriamente, né? Então, o Quaron, ele tinha uma coisa, assim, que era aquele brilho a mais. Isso também causava inveja de outros centauros. Até que teve uma batalha, um dia, em que surgiram então esses centauros, né, que estavam contra essa junção do Quaron com Hércules, e dentro de uma batalha ele foi ferido por uma flecha. E essa flecha, ela estava envenenada. E o veneno acabou se alojando no corpo de Quaron de uma forma que não teria mais como remover. Ele removeu a flecha, obviamente, ele cuidou do seu ferimento, mas não pôde então tirar o veneno. E o veneno consumia ele em dor. E o que representa todo esse veneno? Representa toda essa questão do que envolve os padrões lá do seu passado, do que envolve essa energia aí do que era um centauro, do padrão de energia de um centauro, e como que agora ele trabalha na desconstrução de tudo isso. E aí ele percebeu que ele não queria mais fazer essa coisa de guerrear, ele não queria mais fazer essa coisa assim de ficar lutando e tudo mais. E aí ele até falou assim com o Hércules que ele estava deixando isso tudo pro Hércules, assim, sabe, ficar na dele aí, ó, Hércules, eu não vou mais querer ficar lutando e tudo mais. E eu vou me retirar para as montanhas. E aí que ele vai se tornar assim um eremita, digamos assim. E o que acontece? O Quaron, ele ao mesmo tempo tinha uma relação profunda com Hércules. O Hércules diz para ele: não, mas então você vai me treinar. E o Hércules, insistente para o Quaron, acabou fazendo ele ceder. E o Quaron, então, ele treinava o Hércules. Só que daí ele começou a desenvolver vários conhecimentos. Porque com aquela dor que ele tinha, ele pensou: não, eu tenho que desenvolver o conhecimento da medicina. Ele começou a aprender sobre. E aí, então, ele foi se tornando cada vez mais erudito, aprendendo a filosofia, aprendendo aspectos sociais, política, e aprendendo tudo que envolve essa mesma dimensão do que tem uma certa relação, obviamente, com a presença do Sagitário, né? No sentido que o Quaron, ele tem uma certa relação, um tanto quanto indireta, com esse elemento astrológico, mas que é a busca da cura através da sabedoria. Por isso que ele mexe muito com a egrégora de Virgem também, inclusive. Até porque o Quaron, ele estava sendo assim mais reconhecido dentro do que envolve todo o campo do universo astrológico. Muitos astrólogos assim queriam atribuir a regência de Virgem propriamente para Quaron, porque Virgem é regido então por Mercúrio, e Mercúrio também rege Gêmeos. E eles queriam deixar a regência de Mercúrio puramente para Gêmeos, porque aparentemente lá a energia de Gêmeos combina mais lá com a energia de Mercúrio. Mas também, Virgem tem uma relação fortíssima com Mercúrio propriamente.
mas a energia de Quirón também tem muita relação com Virgem, então não deixa de ser correto fazer essas analogias. E através então da sabedoria, através então desse estudo do que envolve tantos campos do que seria uma dimensão de consciência mais alta, o Quirón ele vai recebendo outras pessoas. Começou com Hércules, que era o amigo dele, mas ele vai recebendo filhos de reis que queriam estudar ciência, que queriam estudar o campo da medicina, e assim, ele mandava principalmente guerreiros, né? Mandavam principalmente guerreiros pro Quirón também, aspirantes de guerreiros, para que eles possam ter a nobreza, porque o Quirón, ele era campeão do quê? Desconstruir o aspecto bruto do guerreiro, porque muitas vezes o guerreiro, ele tem força, ele tem coragem, mas às vezes por ele ser tão bruto, ele acaba fazendo um movimento que não é tão aproveitado. E muitas vezes ele não tem a capacidade de orientar com muita clareza a sua força. E o Quirón, ele passa justamente essa clareza de direção, essa sabedoria para que você saiba orientar a sua força de uma forma construtiva. Então, aí ele passou a redimir todo um contexto ancestral, inclusive. Então, o Quirón, ele normalmente é algo que é desafiador para você e que às vezes é desafiador também para sua linhagem. Aí é legal você observar o seu pai, a sua mãe, observar a sua família, assim. E aí você pode ver que normalmente é algo que no seu entorno vai ter esses desafios. Porque você, quando nasce, certamente você está na casa de alguém que cuida de você. Se não for seu pai ou sua mãe, pode ser um tutor, pode ser um irmão, cada um com seu contexto de vida. Mas as pessoas que estão nessa egrégora com você, elas costumam ter condições de desafio um tanto quanto semelhantes. Então é como se você tivesse, né, por exemplo, aquele mesmo exemplo, Quirón e Virgem. Você tem uma dificuldade de se organizar, mas assim, a casa que você mora, as pessoas que você mora, o ambiente que você mora, ele vai colocar para você a desorganização, que é para quê? Para você aprender, amadurecer e ir lá então se tornando aquela pessoa sábia que transcende o desafio e que trabalha sobre a própria dor, propriamente. E através disso então consegue estar encontrando essa dimensão de auxiliar o outro. E aí você pode auxiliar primeiramente a pessoa mais familiar, por exemplo, que seria o Hércules, que está associado, né, de uma forma bem direta com o Quirón. Então, para você auxiliar o Hércules, pode ser você auxiliando o seu irmão, como é o mesmo caso de Quirón e Hércules. Ou pode você auxiliando ali, às vezes, o seu pai, ou às vezes o seu filho, porque você já tem aquela dinâmica da energia do signo que está o Quirón, que normalmente é uma energia desafiadora para você, bem equilibrada. Então, através dessa dinâmica aí, fica muito mais fácil de você, inclusive, trazer uma evolução, primeiramente no que diz respeito ao karma, para toda a sua família, que envolve toda a sua família no respeito do karma que envolve essa linhagem. E aí, no primeiro momento, ainda para você, no caso, né? Você se trabalhando, essa que é a essência fundamental de Quirón. E por isso que ele tem, assim, essa questão, né, de uma terminologia muito utilizada para ele, que é o curador ferido. Ele tem esse poder de cura muito grande, mas ao mesmo tempo ele sente a dor daquilo que ele está curando. Ele vê no outro aquilo que precisou ser curado nele. E aí cria-se, inclusive, um campo de atração de pessoas que necessitam trabalhar também aquele aspecto que você já desenvolveu. Porque quando você desperta o mestre em você, você acaba atraindo o pupilo. Quando você desperta o curador em você, você acaba atraindo o ferido. E então você tem essas duas instâncias com o Quirón, onde você, quando está ferido, vai atrair as experiências necessárias que vão ser mestras. Então vai atrair pessoas, às vezes, por exemplo, Quirón lá em Virgem novamente, pessoas muito organizadas, que vai ser difícil para você conviver, mas vai ser algo para você se curar, e também experiências propriamente. E você desenvolvendo o mestre nisso, aí você começa a atrair as pessoas também para você auxiliar, para você ajudar. Onde você, então, através da sua palavra, do seu gesto, da sua ação, do seu exemplo, pode mostrar como aquela energia pode ser bem trabalhada para que a pessoa também desenvolva os benefícios do que é ser mais organizado, por exemplo, falando desse ponto aí bem prático, né, do que representa o Quirón em Virgem, mas o Quirón poderia estar em qualquer signo, por exemplo, ali o mesmo Quirón em Câncer, que eu citei ali brevemente também. Então, assim, muito problema familiar, questões emocionais,
e ali uma certa instabilidade emocional que pode surgir. O câncer ele pode mexer com esses aspectos, e aí gradativamente você vai aprendendo a lidar com esse aspecto aí dentro de você, gradativamente vai então equilibrando com o campo familiar, e aí isso vai então trazer pessoas para você, para que você possa então estar auxiliando também. O Quirón, ele é muito importante de ser analisado justamente para pessoas que trabalham com a cura. Pessoas que trabalham assim com alguma forma de terapia, seja assim a maneira que for, seja algo mais alternativo, até mesmo algo mais ortodoxo, assim, algo mais diferente ou algo mais comum da gente se ver, algo mais energético ou algo mais acadêmico. Mas é bem importante para a pessoa que tem essa relação com a saúde, ela tá dando uma olhada nesse posicionamento de Quirón propriamente. E obviamente, quando a gente vai aplicar em mapa astrológico a energia de Quirón, a gente tem que ver os aspectos. Então, assim, se tem bastante linha azul saindo do mapa, que é o trígono e o sextil, a tendência é que tenha mais fluências ao trabalhar a energia de Quirón. Se tem aí então mais quadraturas, aí a tendência é que seja mais desafiador. Se tem mais linhas vermelhas saindo quando você abre o seu mapa, se você vê mais linhas vermelhas ou mais linhas azuis. Claro que é muito variável, então uma série de coisas podem acabar variando além dos aspectos propriamente. É bem amplo assim quando a gente vai analisar um posicionamento, porque a gente também observando os dispositores podem trazer uma influência e uma série de relações. Mas no primeiro momento, assim, para uma análise inicial, é legal observar o signo, o elemento, que está o Quirón, a casa, porque essa casa e esse signo eles tendem a trazer assim esse certo desafio no primeiro momento, principalmente quando é mais jovem, quando ainda é o pupilo, mas quando se compromete com a sua evolução e trabalha sobre aquele desafio, não de uma forma assim a ceder aquele desafio no sentido de achar muito difícil e aí eu deixo assim, não quero nem mexer muito. Mas quando eu coloco uma força de transformação em mim para que eu deixe de ficar refém daquele campo ali que eu preciso me trabalhar e acabe então me colocando numa postura de quem está pronto para construir algo mais elevado dentro de mim mesmo, dentro do que envolve a minha vida. Aí vai se tornando mestre. E o mestre, ele ensina propriamente. Então o Quirón ele também trabalha o aspecto do professor. Não esquece que o Quirón ele ficava lá na caverna ensinando um monte de gente. Então, onde você tem o Quirón propriamente, é onde você desenvolve a sua maestria, o seu aspecto curador, o seu aspecto professor. Porque o professor, ele ao mesmo tempo, ele é um curador. O professor é aquele que, além de propriamente passar um conhecimento técnico, intelectual, ele vai tocando nos pontos chaves da vida da pessoa através desse conhecimento. E aí que entra essa relação do conhecimento envolvido como uma coisa só, no sentido de que todo conhecimento está interligado. Então, quando a gente estuda Quirón, a gente estuda as nossas questões pessoais, a gente estuda questões, inclusive, políticas, sociais, até porque se você for observar o Quirón no mapa de algum país, por exemplo, né, tem na astrologia mundial, no mapa de alguma região, esse país vai ter o Quirón em algum determinado setor. Então, aquele setor do que envolve o país, que é algum campo de experiências, por exemplo, que pode representar lá o campo da casa 2, que é a economia propriamente, né, do país. Se ele tiver o Quirón lá, pode ser que aquele país tenha desafios para lidar com a economia. Claro que quando a gente fala de astrologia mundial, a gente está falando de uma região, às vezes é mais complicado, porque depende do trabalho de todas as pessoas que populam, que habitam aquela região. Enquanto está olhando apenas no seu mapa natal, aí é algo que tende assim, a depender exclusivamente de você, então costuma ser mais fácil. Então depende de muitos aspectos assim e tem um nível muito amplo de aplicações propriamente do que envolve essa energia aí de Quirón. Cultura é outro ponto do que envolve o Quirón. Então ele vem para trazer a cultura, para trazer a sabedoria, para que ajude a pessoa a abrir a sua cabeça e encontrar possibilidades de cura, de se iluminando propriamente, certo? Bem essa conexão do Sagitário e do Virgem. O Virgem ele é o signo que trabalha o aspecto da cura, da saúde, e por isso que ele atua no campo da
da limpeza, da organização, da correção dos hábitos, analisando o que está bom, o que está ruim, para que criteriosamente possa pegar o caminho da cura. E o Sagitário vem com aquela missão de expandir a consciência, de trazer uma visão mais elevada, mais ampla sobre um assunto, como o próprio guerreiro lá, que às vezes fica muito preso do que para ser guerreiro tem que ser brutão, tem que ser agressivo, tem que ser violento. Aí o Quaron abre a cabeça, mostrando que na verdade a força do guerreiro está muito mais alicerçada na sua calma, na sua tranquilidade, do que às vezes assim num impulso de violência, por exemplo. Então, esses são exemplos, né, de como que trabalha essa energia aí do Quaron. Lembrem dessas palavras-chave. O Quaron, ele é um ponto que está associado a uma dor sua que precisa ser transcendida, transformada, para que você se empodere do mestre que habita em você, do professor e do curador que habita em você. E através então dessa relação de Quaron com Virgem e Sagitário, mesmo que não seja Quaron regente desses dois signos, a gente começa a entender melhor a energia, porque se você for ver os próprios mitos, os planetas interagem entre eles. Dentro da mitologia, Zeus, que é Júpiter, ele interage com Cronos. Inclusive tem aquela história clássica, né, de que Júpiter, no caso, desbancou o trono lá de Cronos, e aí começou toda uma nova era, assim, num aspecto político. Então, a mitologia, ela ilustra muito essa relação entre um planeta e outro, e todas as energias deles são partes do mesmo sistema solar. Então, a gente tem que ir pegando os ganchos para conseguir fazer boas relações e compreender de forma mais elevada o contexto de cada um desses planetas, de cada um desses asteroides, de cada um desses signos. E somatizando ainda dentro dessa relação com o Quaron, o que acontece? A gente tem, então, o Júpiter, que rege Sagitário, e o Mercúrio, que rege Virgem. Se você for dar uma analisada na energia de Quaron, gira muito em torno de Mercúrio e de Virgem, praticamente. De Mercúrio e de Júpiter, aliás, né? Porque o Mercúrio, ele é o campo do conhecimento. Quaron, ele tem essa busca forte pelo conhecimento. Mercúrio, ele é o campo da saúde, da cura. Por isso que o Mercúrio, dentro do estudo da Cabala, faz uma relação direta com o arcanjo Rafael, que é o arcanjo associado à cura, ao raio verde propriamente da cura. E é através do conhecimento que a cura acontece, porque para você conseguir se curar ou curar alguém, você tem que primeiro conhecer a doença e conhecer o caminho da cura, conhecer o suposto remédio, a suposta prática que você vai estar utilizando para realizar a cura propriamente. E o conhecimento, ele vem tanto pela via mais intelectual como uma via mais espiritual. Então, tanto a via espiritual que pega Júpiter, como a via mais intelectual que pega Mercúrio. O Júpiter está mais para o aspecto da consciência, onde você começa a acessar de forma mais profunda a relação do que tem de expansivo a nível então de uma elevação mais profunda da consciência dentro do elemento estudado. E com o Mercúrio você mais disseca as informações, assim, é mais analítico nesse sentido, não é tanto inspirador assim como o Júpiter no caso. Bom, aí para vocês verem as infinitas relações que podem ser feitas, e no sentido de que a gente não pode se limitar, de cada vez assim expandir mais o conhecimento. E aí então a gente entra em Palas, Atenas. Palas na mitologia romana e Atena na mitologia grega. São a mesma, né? Só muda assim a nomenclatura, e a cultura greco-romana inclusive tem seus mitos, tanto a Grécia como a Roma, né, tem os seus mitos muito semelhantes no caso, né? A gente bebe muito dessa fonte, principalmente aqui no Ocidente. E Palas não se conta tanta coisa sobre ela, a mitologia grega ela foi mais embasada. Então eu gostaria de falar um pouquinho, trazendo esse foco ainda assim, por mais que na astrologia a gente utilize a nomenclatura dos deuses romanos, né, no caso Júpiter, que seria Zeus, no caso Saturno, que seria Cronos, enfim. Gostaria assim de trazer então essa conexão com uma história de Atena propriamente. Atena, ela nasceu, sabe da onde? Da cabeça de Zeus. Tinha lá uma profecia de Urano, no caso, que seria o céu, representaria assim o céu, que diria que aquele resultado, o filho ou a filha, no caso, né, que seria Atena, da união de Zeus com Metis, que é uma outra deusa, essa filha poderia destronar, no caso, o Zeus. Justamente por causa dessa história toda dos adultérios de Zeus.
Zeus, assim, era terrível, tá entendendo? Ele ficava com as mortal, ficava com a semideusa, ficava com as deusas, ficava com todo mundo. E a Hera, por outro lado, era extremamente fiel a ele. E aí é que a gente vai entrar depois lá naquele asteroide que eu falei, que é Juno, que está associado ao casamento, à fidelidade, entre outros pontos, assim. A gente vai embasar melhor a energia dele depois. Mas o que aconteceu? Num desses incestos de Zeus, surgiu, então, a própria Atena, no caso, né, como filha, que, na verdade, ela foi, então, parida da cabeça de Zeus, no caso. Porque, na verdade, a deusa Metis, ela acabou parindo ela, sim, só que daí o Zeus engoliu ela justamente porque tinha medo da suposta profecia de Urano. E aí, o que aconteceu? Ela saiu da cabeça de Zeus, ela não aceitou, tá entendendo? Ela teve uma força enorme para conseguir se manifestar, mesmo contra a vontade, no caso do Senhor do Monte Olimpo. Então, o que aconteceu no meio disso tudo? Ela, então, entrou numa dinâmica diplomática. Apesar de ter, assim, sido fruto desse incesto, ela não entrou, assim, propriamente numa postura raivosa. Por isso que a gente conecta muito Atena com Ares, que é Marte. Marte representa, então, esse aspecto da força, da coragem do guerreiro, mas, ao mesmo tempo, da raiva, do impulso, assim, mais desgovernado de batalha. Marte é quando você tem que resolver a coisa, você não tem tempo de pensar muito, você puxa a espada, dá um grito de guerra e vai. Atena, Palas, é quando você desenvolve uma estratégia. Quando você quer vencer alguma batalha, e tem muitas batalhas, né, gente, na vida propriamente. Sei lá, você vai passar no vestibular, você vai se formar, você vai aprender astrologia, você vai sustentar sua família, você vai criar seus filhos, você vai construir a sua casa, manter a sua casa. Poxa, é muita batalha e tudo isso requer movimento, ação. E o movimento e a ação, os dois estão dentro desse plano de Palas e também de Marte. Por isso a relação dos dois. Porém, o impulso, a coragem para ir está muito mais associado a Marte. Enquanto Palas está associado à sabedoria que antecede o movimento. Veja bem, Marte tem essa relação com o plexo solar. É o agir, propriamente. É o executar, é o fazer. É ocupar o seu espaço no mundo de uma forma criadora ou transformadora a partir da sua ação, né, propriamente. E aí, Atena é o que antecede isso, é as faculdades mentais. Atena, ela não era uma guerreira que desperdiçava energia. O Ares, por outro lado, ele fazia muitas batalhas, às vezes algumas batalhas nos próprios contos mitológicos, que eu não vou entrar tanto assim no que diz respeito ao Ares, porque o foco é Palas. Mas muitas vezes ele acabou quebrando a cara por causa desse impulso desenfreado de guerreiro que ele tinha. A Atena, por outro lado, ela media exatas consequências da sua ação. Então, ela tinha essa energia da sabedoria também muito forte. Assim como o Quirón, Atena conecta com a sabedoria, mas é diferente. O Quirón é a sabedoria do curador, enquanto Atena é a sabedoria política, porque Atena também é deusa da justiça, então um aspecto político nosso também está englobado em Palas. Vamos fazendo as relações aos pouquinhos para vocês irem pegando. E também esse aspecto diplomático, porque Atena não é qualquer deusa, ela não é qualquer guerreira, né? Ela é uma deusa guerreira justiceira. Então, o posicionamento de Palas está muito associado a gente se colocar e lutar por aquilo que a gente julga justo, por aquilo que a gente acredita. E também um caminho forte para desenvolver esse aspecto estratégico na nossa presença, quando a gente, assim, pondera sobre o que pode acontecer a partir dessa ação, a partir desse movimento que eu faço, que consequência que isso pode gerar. E, por exemplo, a pessoa, ela pode ter o Marte dela junto com o Palas, às vezes, né? Você nasce com um alinhamento perfeito de Marte e Palas, como é o caso de um mapa astral que eu li ontem, inclusive, que tinha esse alinhamento perfeito. Então, a ação da pessoa, ela é sempre estratégica. Ela sempre pensa antes de agir. Ela não tem aquele impulso marciano mais desenfreado, porque daí a união de Palas com Marte ajuda a pessoa, então, a refletir mais sobre aquilo que seria o mais importante. E o impulso de Palas no mapa, mesmo assim, se for olhar de forma isolada, de qualquer ponto, representa uma sede de conquistar algo, mas ao mesmo tempo de que isso que eu conquiste seja benéfico ao todo. Porque Atena, ela era o tipo de guerreira que não gostava de derramar sangue.
Às vezes, no plano de Marte, no plano da guerra, no plano da competição, para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que passar por algumas adversidades e às vezes alguns adversários, aí que entra o plano da competição, que é uma coisa que existe na natureza. Se você for observar o reino selvagem propriamente, que trabalha com essa dimensão mais animal, e a energia de Marte puramente desequilibrada é um total animal, digamos assim, porque é puramente instintivo. E Marte também se associa ao plano do desejo, né? Fazendo essa relação com Marte para vocês entenderem bem Atena, porque os asteroides eles são reflexos dos planetas propriamente. Eles pegam especificidades, nossa, palavra difícil essa, e você, através dessas especificidades, você compreende de forma mais elevada como operam as energias planetárias também, como operam os outros elementos do zodíaco. E também, obviamente, o asteroide ele vai ter a sua linguagem única, de acordo com o que ele aborda. Então, quando Pallas está nessa sintonia de querer passar pelas adversidades sem derramar muito sangue, por isso que as estratégias de Atena elas não eram assim algo de combate de frente, era muito mais surpreender o inimigo, render o inimigo, do que propriamente enfrentar o combate. Então Pallas é a nossa força para contornar os obstáculos. Percebe, às vezes você tem algum desafio no meio do caminho, você quer chegar em algum lugar e alguma pessoa te impede, por exemplo, de chegar. Por exemplo, você vai lá para uma entrevista lá de emprego lá, e aí você, em vez de falar com o cabeça lá da coisa, quem te entrevista no meio do caminho é uma outra pessoa que é um intermediário, né? Então aí ele pode, assim, às vezes querer se colocar como um obstáculo para você, talvez por algum interesse competitivo dele que não quer que você chegue, né? Coisas assim podem acontecer. E o impulso seu de estratégia de Pallas, ele permite que você contorne esse obstáculo através da sua inteligência. E aí, da mesma forma, temos 4 elementos, né, em relação a Pallas. Então, Pallas ele pode ser aplicado tanto ao universo canceriano, por exemplo. Então, através da sua amorosidade, você consegue tomar uma postura estratégica para vencer os obstáculos, certo? Ou poderia ser, então, Pallas poderia estar em um signo como Escorpião também. Então, através do seu poder psíquico, da sua intenção firmada, você tem esse poder para transcender os obstáculos, porque o Escorpião, quando ele firma alguma coisa no seu plano psíquico e coloca energia emocional em cima disso, ele tem muito poder de realizar isso no plano material. Por isso que é o signo que está associado à magia, por isso que é o signo que está associado a esse universo mais místico, esse universo assim da bruxaria, digamos. Então, Pallas ele pode estar relacionado a muitos signos distintos, e esse signo ele representa o seu poder de estratégia. E também é uma força para você equilibrar o contexto. Onde você estiver e tiver, assim, sabe, às vezes alguma desigualdade e tiver, assim, às vezes um conflito, esse signo ele representa um aspecto diplomático seu e um aspecto equilibrador. Então, às vezes você está viajando, você chega na casa de alguém lá e que tá um conflito do caramba, a casa e tudo mais, e você tem Pallas em Virgem, por exemplo. Então, através de você tomar uma atitude de organizar as coisas, de pôr em ordem, de limpar, às vezes, daí você estava lá na casa das pessoas, você estava viajando, mochileiro, né? E aí você vai lá e dá uma varrida lá no chão e organiza a casa, você vai ver que vai criar uma energia de mais harmonia para aquelas pessoas, e naturalmente você vai estar equilibrando o conflito. O Marte, muitas vezes, ele inicia a guerra, certo? Porque ele é regido por Áries, que é o aspecto iniciador, correto? Enquanto Pallas, ela representa aquela energia que apazigua a guerra, mas ao mesmo tempo não faz concessão. Então a energia de Pallas, ela trabalha muito entre o intermédio de Libra e Áries, porque Pallas não perde o espírito guerreiro, mas ao mesmo tempo ele não fica assim muito na paz, certo? Porque Libra, por exemplo, é o signo da paz, e é o signo que tem como símbolo a balança. Então a gente não pode deixar de relacionar esse simbolismo. A balança que está na mão de Atena representa a Libra, e a espada que está na outra mão de Atena representa a Áries. Então a energia de Pallas é uma chave para equilibrar esse eixo. Até onde que eu trabalho uma energia harmonizadora de paz,
né? Onde que eu trabalho assim, a energia da calmaria, da suavidade, de Libra, essa coisa assim de não ficar assim tão voltado para ação, mas mais assim para essa atmosfera de manter as coisas numa dimensão mais tranquila, numa dimensão mais harmônica. Até se for para tomar uma ação, Libra toma também, não quer dizer que não vai estar voltado para ação, mas a ação de Libra é sempre algo harmonizador, e a ação de Marte, a ação de Áries, né, é sempre algo destrutivo ou algo construtivo propriamente, é algo para transformar ou para construir. E no caso, o quanto que você tem de equilíbrio entre esse aspecto de estar em tranquilidade, de estar em paz e de estar construindo e transformando o tempo todo. No sentido de que você consegue ter um critério do que você tem que transformar e do que você tem que construir, ou você sai construindo um monte de coisa. Então, o Palas, ele traz assim uma clareza de direção para que você, com a sua força de guerreiro, não lute a guerra errada. Por exemplo, você não entre na profissão errada, você não trabalhe com a coisa errada, você não fale às vezes de uma forma desmedida para alguém lá, né, que alguma coisa lá que você não gostou, e aí depois isso gere um conflito ainda maior. Então a Atena, ela vem nesse sentido de trazer a justiça, mas ao mesmo tempo acalmar o conflito, mas também, se necessário, fazer o conflito, porque a coisa com a Atena é assim, né? Você procura não andar fora da linha, porque daí vai dar tudo certo, dentro da justiça. E aí, então, você vai estar equilibrando positivamente essa energia dentro de você. Um exemplo, assim, bem prático, né? Você pode ter o Marte em Gêmeos, por exemplo. Então, a sua ferramenta para você conquistar o que você quer, vencer as batalhas da vida, é o seu conhecimento e a sua comunicação. Mas ao mesmo tempo você pode ter uma tendência a ser muito impulsivo com o que você fala. Você sai falando assim e às vezes até meio agressivo com o que você fala. E então você pode ter essa energia assim ponderada a partir da relação de Marte com Palas. Por exemplo, você pode ter então Palas lá no signo de Libra mesmo. E aí o que acontece? Automaticamente você vai ter o aspecto guerreiro de que quando a coisa precisa de uma batalha forte, né, quando você tem que vencer algum obstáculo, seja qual for, você se comunica com Gêmeos, assim, você trabalha o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo você filtra isso com a energia de Palas para procurar ser mais harmônico na forma como você fala, certo? Então aí que é essa dança de como é que opera. E também a relação, né, que eu comentei anteriormente, do eixo de Áries e do eixo de Libra. Então vamos supor que no eixo de Áries você tem, sei lá, o seu Sol. E no eixo de Libra você tem a sua Lua. Então o seu Sol, a sua expressão é ariana. Então é uma coisa assim, bem vivaz, bem fulgurosa. Você tem esse propósito propriamente de trabalhar o aspecto guerreiro, né? Porque o Sol ele se conecta muito com o nosso propósito, com o nosso Dharma. Então você tem esse propósito de iniciar, de comandar, de dar exemplo. Mas ao mesmo tempo, as suas emoções, para você estar bem emocionalmente, né, trabalhando a Lua, você precisa estar numa dimensão de harmonia, de paz, de calmaria também, principalmente no seu núcleo mais íntimo, por exemplo, dentro da sua casa. Por isso que a Lua tem essa relação com o lar também. Então lembra dessas palavras-chave, que Palas representa a força de contornar os obstáculos, a capacidade de você equilibrar as polaridades conflituosas e de você desenvolver a sua estratégia através então da energia do signo propriamente da casa. Assim, se você vai ter Palas em um signo de água, pode ser que a sua intuição seja uma ótima ferramenta para você utilizar de forma estratégica, de forma a contornar os obstáculos, a implementar a justiça também. Se você vai ter então Palas num signo de fogo, aí pode ser mais pelo viés da ação realmente que você faz a justiça acontecer propriamente, né? Enquanto a água, às vezes, ela só através da sua frequência assim mais canalizadora, né? Mais trabalhando assim as emoções internamente para modificar a realidade externa, a coisa acontece. Já o fogo é muito através do seu exemplo, da sua execução, certo? E aí a gente vai, né, relacionando, né, com o posicionamento que a gente tem em Palas aí, os saberes todos do que envolve os elementos, do que envolve o signo, do que envolve a qualidade do signo, os aspectos também que podem estar relacionados
porque a astrologia ela possui muitas variáveis e quanto mais variáveis você conseguir compreender, incluindo a conexão entre os símbolos que envolvem todas as variáveis, mais você ascende no conhecimento astrológico e, digo mais você ascende no campo do autoconhecimento, do conhecimento oculto, nesse caminho assim, né, que representa a jornada propriamente humana, que é espelhada através do simbolismo dos astros, dos mitos e de todo esse universo quântico que está extremamente conectado. Bom, vamos falar agora então de Juno, já que eu tinha comentado dele antes. A gente vai falar de Juno e depois a gente vai falar de Vesta, porque os dois têm uma relação muito grande, certo? Vesta representa a deusa do fogo, mas ela tem assim, ao mesmo tempo, uma conexão diferente do que vem à cabeça quando a gente pensa fogo, certo? Porque ela também é a deusa da castidade. E vocês vão entender essa relação, certo? Eu vou passar para vocês na sequência ali, e o entendimento de Juno é uma chave para a gente chegar em Vesta com uma compreensão mais elevada. Então eu vou falar primeiro de Juno. Juno representa Hera, certo? A esposa de Zeus. Hera se manteve fiel o tempo todo. Como eu falei, Zeus era incestuoso e tudo mais, né? Por isso que é importante a gente entender todos os astros, assim, né? Entender, assim, o comportamento de cada um dos deuses, dos planetas, dos mitos, porque daí a gente compreende melhor um no outro, certo? Então, é bem importante para a pessoa que está buscando esse conhecimento astrológico, esse caminho, assim, né, do autoconhecimento, nunca fechar a sua cabeça. Ela tem que conhecer os mitos, tem que conhecer a Cabala, tem que conhecer lá a astrologia védica e a astrologia ocidental também, unir conceitos, porque está tudo muito interligado. Pois bem, então, a gente falou que Zeus era incestuoso, mas Hera se mantinha fiel o tempo todo. E Hera representa o compromisso na relação, percebe? Então, ela era muito comprometida com Zeus. Ela ajudava ele em todas as funções. E muitas vezes era ela que segurava a bronca quando Zeus ia brincar por aí, ia passear, ia fazer as aventurinhas dele, no caso. E ela que ficava administrando tudo. Então percebe, um casal é mais ou menos assim que funciona. E não quer dizer assim que dentro desse casal, né, o homem ele deve sair por aí, fazer aventurinha e tudo mais, né, e talvez ser infiel com a sua companheira. Não tá certo isso, né? Mas assim, é uma analogia assim que pode caracterizar um pouco o comportamento, né, de Hera, no caso. Que ela era assim, muito ríspida. E justamente porque Zeus assim também não respeitava ela, então ela se tornava cada vez mais ríspida, né? E ela, assim, quando assumia estados de fúria, ela era um dos únicos seres, né, como retrata assim nos estudos mitológicos que eu fiz, um dos únicos seres que Zeus temia. Que Zeus, assim, temia apenas a sua companheira, no meio, assim, de tanta coisa que existia, assim, né, tantas figuras mitológicas monstruosas, tantas guerras, tantas coisas, Zeus temia a sua esposa, sabe, daquele contexto todo. Mas para além, né, da linguagem mitológica, tem também a linguagem astrológica, que se correlaciona diretamente com o mito. Então, o que acontece? A gente tem, então, um casal, e os dois são responsáveis por uma manutenção de uma série de coisas. Então, por isso que Juno é um ponto, sei lá, relaciona diretamente com casamento. Namoro não ativa Juno. É casamento, porque casamento é comprometimento. Namoro você não está comprometido. Você hoje dá um oi, outro dia você resolve fazer outra coisa. Quando tem o casamento mesmo, você junta tudo e aí a gente mora juntas muitas vezes, né? O casamento muitas vezes moram junto. E aí tem que cuidar da casa, e aí daqui a pouco já começa a trabalhar junto, daqui a pouco já tem filho, e os dois administram o filho. Percebe? Tudo isso é a administração de um reinado. Poderia ser, digamos, a administração do Monte Olimpo. E no caso, então, a capacidade de viver em comunhão e cuidar das responsabilidades que envolvem tal comunhão. Porque toda vez que você comunga com alguém, a sua energia, você cria elos que necessitam de manutenção. Por exemplo, você comungou até mesmo de um plano sexual, por exemplo. Aí você pode ser que tenha feito um filho no meio disso. Então agora os dois têm que manter, no caso, as estruturas necessárias para que o filho seja bem recebido.
tanto no âmbito mental, emocional, como no âmbito material e o preparo espiritual que tem que ter para isso. E Juno representa a sintonia necessária para que essa comunhão esteja validada de uma forma positiva, esteja validada de uma forma elevada. Então, a energia de Juno está muito associada ao tipo de companheiro ou companheira que pode ser positivo para você, certo? E a egrégora energética que deve ser estabelecida no casamento, na união, para que haja a comunhão colaborativa entre uma parte e outra. Então, assim, a gente muitas vezes tem casamentos que não tem essa colaboração. Isso poderia ser solucionado se começasse a vibrar a energia de Juno. Então, ao mesmo tempo, é uma energia a ser atraída e uma energia a ser emanada. Emanada é quando sai de você. Então, você vibrando a energia de Juno dentro do seu casamento, a tendência é que você receba de uma forma mais próspera a colaboração do seu companheiro. Então, vamos supor, você tem lá Juno, deixa eu ver um signo que eu não falei ainda. Juno no signo de Leão. Então, você tendo Juno no signo de Leão, você tem que trabalhar o seu amor próprio para que qualquer relação dê certo, por exemplo. Então, você tendo Juno no signo de Leão, se você não trabalha essa consciência do seu amor próprio, é como se você naturalmente criasse uma sintonia ruim para o seu casamento, para a sua união. E você também precisa de pessoas que trabalhem esse amor próprio, porque senão entra numa divergência propriamente evolutiva. Porque se a pessoa não trabalha esse amor próprio, ela vai ser contrário à evolução do seu posicionamento de Juno. E aí vocês vão se desentender, naturalmente. E aí, então, cria toda uma condição de sofrimento mesmo no que envolve a egrégora do casamento. Porque as expectativas, no caso, aquilo que um e outro precisam para evoluir dentro de uma união não está sendo cumprido, que é o trabalho dessa questão do amor próprio, por exemplo, né? Mas daí, então, o companheiro lá tem a Juno em Peixes. Então, a união precisa, ao mesmo tempo, trabalhar um aspecto mais de voltar-se para uma conexão divina. Então, tem que ser uma união assim que a gente sonhe junto, que a gente medite junto, né? Por exemplo, com a pessoa que tem o Juno em Peixes. E aí, o que acontece? Você, então, precisa dessas duas ferramentas, né, para que a união como um todo, dentro da egrégora, possa, sim, ser algo que vá para frente mesmo. Porque o casamento, ele vai para frente muito a partir do compromisso, não tanto através do amor. Então, veja, Vênus, por exemplo, representa o amor. Juno não representa tanto o amor, mas sim o compromisso, certo? E no caso, o amor é uma coisa que movimenta a união, certo? O amor, ele faz as moléculas se juntarem. E por isso que Vênus está associado ao elemento terra, ao toque, certo? Porque ele movimenta essa energia de amor e aí faz os seres se juntarem, se unirem mesmo. Mas o amor, ele, por mais que seja, assim, acredito, uma das partes fundamentais, né, do relacionamento, se não tem esse comprometimento, pode-se dizer que o amor já não é tão real, nesse sentido. Pode-se dizer que já não é que basta, né? Já tem ditados que dizem, né, que só o amor não é bastante, né? É preciso trabalhar esse aspecto de compromisso, de atravessar os obstáculos juntos. Não é porque, assim, a casa caiu que eu vou te deixar, por exemplo. Não é porque você ficou doente que eu vou te deixar, eu vou com você. Então, a capacidade de ser nutrido através da relação, a capacidade de ser cuidado, a capacidade de ser ancorado, a capacidade, assim, de poder ter um conforto, uma base no outro, vem de Juno. Então, com Juno, você pode, então, ativar positivamente esses valores, trabalhando de forma consciente a energia de Juno que você vibra e procurando direcionar pessoas assim para você se relacionar que vibrem essa energia. Não necessariamente precisam ser pessoas que têm, assim, no caso, o mesmo signo da sua Juno. Por exemplo, né? Você tem lá a Juno em Peixes, novamente. Então você precisa dessa busca espiritual na relação, e isso é uma coisa que auxilia no comprometimento para vocês lidarem com toda a manutenção do que envolve a vida humana
em comunhão, por exemplo. E assim, o fato de vocês meditarem juntos, de vocês assim terem experiências mais místicas juntos, bem como o Peixes gosta, né? O Peixes é muito mais amplo que isso. Eu tô procurando assim resumir um pouco mais, né? Como a gente mesmo foi falando ali nas aulas anteriores também, né? Do curso, o Peixes ele é bem amplo, né? Assim como cada signo. Mas assim, basicamente, vamos pegar esse ponto de Peixes para exemplificar. A pessoa precisa dessa sintonia espiritual na relação. E conforme ela vai se tornando mais espiritual, ela vai criando um campo de atração para atrair pessoas também mais espirituais nesse sentido. E aí, então, que as relações dela começam a ir mais para frente. Às vezes, você quer uma relação harmônica, mas você está pensando apenas no efeito. Está pensando apenas, assim, na manifestação da coisa. Mas por trás de qualquer manifestação, existe uma ação. Para manifestar, tem que agir, tem que executar anteriormente. Então, você agir, você executar a energia do seu Juno, cria um campo de atração para que aquela pessoa que vai trabalhar de forma comprometida com você e que vai, assim, encontrar essa harmonia com você, mesmo com todos os pormenores que envolvem, né, uma relação, isso vai, então, auxiliar você a ter mais harmonia nesse campo mesmo. Por isso que Juno é algo bem legal de você observar assim o quanto que o seu companheiro tem da energia do signo do seu Juno no mapa dele. Então você tem o Juno em Peixes ali, como eu venho falando, se esse seu companheiro tiver o Sol em Peixes ou o Marte em Peixes, já é coisa boa, porque ele vai vibrar bastante energia pisciana nele, então ele já vai ter uma inspiração a trabalhar tudo que envolve o arquétipo pisciano, e isso vai servir como uma base para você, vai auxiliar você a se satisfazer, no sentido assim de que aquilo que a gente encontra, até mesmo de satisfação na união, vem da união da pessoa com a pessoa que vibra a energia do meu Juno propriamente. Que não é tanto o aspecto, porque assim, Zeus, por exemplo, ele não se relacionava assim tanto, né, amorzinho assim, né, com Hera. E por isso assim que ele buscava fora, no caso, né, nesse sentido, né? E não que isso seja certo, hein, gente? Assim, então, se não tá legal, então encerra com um e começa com o outro, né? Pô? E aí depois que encerrar com um, daí sim, ele pode se abrir com o outro, né? Nesse sentido, né? É o ideal a fazer, né? Porque tudo volta, né? Então, se você fizer uma coisa, prepara porque depois pode ter um retorno, né? É bem assim, é um bumerangue a nossa energia, a gente joga para tomar depois de volta. Então, quanto mais coisa boa a gente jogar dentro da honestidade, isso já é uma coisa paliana, né? Palas, né? Quanto mais honestidade você vibrar, melhor vai ser a balança atuando a seu favor dentro do aspecto da justiça da deusa Atena. Então, onde o Zeus ele saía propriamente, era porque, na verdade, ele não encontrava essa dimensão de Vênus com Hera. Parece que não tinha mais aquela química, aquela coisa de se sentir atraído, porque Vênus é o poder de atração, é assim a beleza. E ele já não via tanta beleza assim na Hera, assim. E, por outro lado, Hera era a companheira dele. Pô, Hera era a companheira dele, porque assim, ó, se a casa caísse, qualquer coisa que acontecia, era com Hera que ele contava, entendeu? Então, com as questões de base, assim, com as estruturas, assim, do que envolve a posição na vida, Zeus, no caso, um político, né? Júpiter, que trabalha essa consciência muito do político, né? E Júpiter, né, como uma sombra, inclusive, ele pode entrar para essa coisa da expansão, então ele pode querer mais de uma mulher, por exemplo, pode querer comer mais de 3 pratos, por exemplo, né? Coisas assim. Isso é uma coisa que prejudica muito a consciência de Júpiter. E eu tô falando assim das relações com os planetas porque é importante. A gente veio estudando os planetas no curso, certo? E os asteroides, eles são complementos à energia dos planetas. Então é bem legal você saber fazer essas relações porque isso vai ampliar o seu vocabulário. Mas retornando ao exemplo, aí Zeus então buscava fora, porque ele não tinha essa dimensão amorosa, mas ao mesmo tempo ele não largava Juno, certo? Então até para você analisar de uma forma mais profunda, que é uma coisa que tem que ter um conhecimento astrológico de sinastria para fazer com propriedade, certo? Mas que já dá para você dar uma olhadinha com base em tudo que a gente veio estruturando de conhecimento até aqui. Você dá uma olhada a relação de Juno
e Vênus no seu mapa com a relação de Juno e Vênus lá no mapa do seu companheiro, certo? Ou da sua companheira. Porque essa união, propriamente, e a dinâmica, os aspectos, as angulações que formam entre esses dois planetas aí, eles vão dizer se você tem a capacidade, então, de trabalhar o comprometimento dentro da relação e também a amorosidade. E também, assim, a atração, propriamente, né? Essa coisa, assim, da química, né? De Vênus também. E se você, então, vibrando esses dois, você tem uma ótima alquimia do que envolve a relação que você tá. Mas lembra, para você vibrar positivamente, uma relação amorosa e uma relação comprometida, bem casada e bem amada, você tem que trabalhar o seu signo de Vênus, expressar a energia venusiana, buscar trabalhar ela na sua instância positiva e também a de Juno, da mesma forma, correto? Então, vamos entrar agora em Vesta. Vesta é a deusa do fogo e da castidade. Porém, gente, castidade às vezes é uma palavra mal compreendida, certo? Castidade representa foco, correto? Assim como o poder de fogo de Vesta, que é algo focal. Quando você quer passar no vestibular, por exemplo, você não vai sair por aí fazendo festa, certo? Você se determina aí, ó, você que está estudando astrologia, você se determina, eu vou me tornar um astrólogo. Mas assim, ó, um compromisso verdadeiro, assim. Você precisa de disciplina, certo? Senão você não se torna. Não, a coisa não acontece, sabe? Para um conhecimento ser firmado dentro de você, para uma casa que você está construindo na Terra, ou qualquer estrutura na Terra, para qualquer coisa que você está firmando, você tem que ter um certo foco para que aquilo desenvolva. Você pode até não ter. O nível do seu foco determina a velocidade com que a coisa se realiza, propriamente. E Vesta é um tanto apressada, porque fogo, lembra, gente, é a pressa, certo? O fogo é veloz. Se tu for botar assim 3 pessoas, né, que são do signo de fogo, os 3 signos de fogo, né, Sagitário, Leão e Áries, com 3 pessoas que são do signo de terra, Capricórnio, Touro e Virgem, você vai ver que as pessoas do signo de fogo fazem tudo mais rápido. Não necessariamente elas fazem assim tão bem, né, quanto o signo de terra. Normalmente as pessoas do signo de terra, por mais que demorem, elas fazem de uma forma mais segura. Então pensa assim, se um ariano construir um barco, ele vai construir muito rápido, mas talvez ele não dure tanto. Mas se um taurino constrói um barco, ele vai demorar muito mais, mas talvez seja um barco para a vida inteira, certo? Enquanto do taurino dure 1 ano, 2, talvez um pouco mais. Por aí, né? Para vocês entenderem essa analogia do elemento fogo, que é a essência propriamente energética de Vesta. Então, Vesta pede por foco do seu fogo, da sua energia, para que as coisas aconteçam realmente na sua vida. Então, Vesta é um aspecto de comprometimento também, só que com você mesmo, com o seu espírito, correto? Porque Juno é um comprometimento com o outro. Então, Juno ele se envolve com o universo ao redor. E Vesta é algo de puramente dentro, é o seu fogo interior, é o seu espírito. O que chama a atenção do seu espírito? A astrologia. Eu vou me focar nisso para aprender. E eu vou trabalhar esse aspecto focal dentro disso para que eu desenvolva cada vez mais nesse âmbito propriamente, para que esse conhecimento se introjete em mim de forma firme, por exemplo. E aí você pode ver que você vai ter lá Vesta em alguma casa, por exemplo. Daí você pode ter Vesta na casa 7. Pode ser que um ponto focal da sua vida seja o casamento, uma coisa que você coloca muita atenção. É algo assim que inclina o direcionamento dos outros planetas, ao mesmo tempo que você vai atuar com outros planetas em outros setores, outras casas, outros signos. É como se gradativamente a atenção, né, dos seus outros campos, como por exemplo a sua ação com Marte, certo? As suas emoções com a Lua, se inclinassem a encontrar esse posicionamento de Vesta, correto? Vesta também representa a pureza. Vesta representa a inocência e o amor por estar sintonizando com aquilo que o seu espírito realmente é afim. Então, meu espírito é afim à astrologia. Por exemplo, você tem Vesta em Escorpião, em Sagitário. É bem provável, né? Esses 2 signos agora que me vêm à cabeça, Aquário também, por exemplo.
Esses signos que tendem a gostar das coisas mais do caminho do autoconhecimento, como o Sagitário, mais do caminho da magia e do esoterismo, como o Escorpião, e talvez coisas mais alternativas, como o Aquário. Então eles tendem a ter focos, por exemplo, dentro desse universo da astrologia, por exemplo, né? Você tem a Vesta em Touro. Talvez você tenha, assim, um foco muito grande na conexão com a natureza. E é importante você alimentar esse foco de Vesta para que o seu espírito esteja em harmonia. Porque do seu fogo focal, que é uma fogueira, certo? Porque não é um fogo que se espalha, que eu vou fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É um fogo focal. Dessa fogueira você tem o calor, que alimenta você para seguir energeticamente de forma positiva, feliz, né? Energia para cima, alto astral, energia positiva, para dar conta de todos os campos que é a sua existência. Para você poder, assim, lidar bem com todo o seu mapa, que traz lições evolutivas para você, que traz aí dons, desafios. E Vesta é algo que você trabalhando de forma positiva ajuda você a se nutrir nesse ponto. E Vesta também é um lugar onde precisa existir essa pureza, essa inocência. Então, onde que você procura trabalhar esse conceito, assim, sabe, de uma entrega pura àquilo que está associado ao seu posicionamento de Vesta. Então, se você tem Vesta na casa 7, você vai ter a tendência a ser muito fiel, a ser muito verdadeiro, muito puro. Às vezes até pode cair numa ingenuidade se Vesta não estiver bem colocado, né? Tiver aspectos desafiadores. Aquele mesmo exemplo de Vesta no casamento, lá, a casa 7. Então, você pode ser, assim, aquela pessoa plenamente verdadeira, entregue, pura no relacionamento. É uma zona da nossa vida ali que a gente trabalha esse valor da castidade, assim, de não se corromper, certo? Porém, é também uma zona que a gente pode ser enrolado também ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, você pode ter lá o Vesta na carreira. A casa 10, por exemplo, que a casa da carreira é a casa de muito mais coisas, né? A casa da sua missão, do seu legado, enfim. Então você vai ter um comprometimento muito grande com esse setor, né? A casa 10. E automaticamente, por causa desse seu comprometimento, você vai querer alimentar a sua energia espiritual disso. E você vai querer, assim, se lançar com pureza, com entrega, com verdade, porque vibra esse fogo, esse amor, no caso, por esse setor, por essa zona. O que vai fazer, então, você querer cada vez mais dar atenção nisso para deixar esse fogo cada vez maior. É um fogo focal e você alimentando o fogo numa mesma direção, ele se torna cada vez mais luminoso. Então, uma chave para você se tornar um ser luminoso, que é um ser que ilumina a partir da sua energia, é o foco, gente. Quanto mais você estudar astrologia, mais sabedoria astrológica você vai ter, e quando você falar, mais você vai iluminar através desse conhecimento. Por exemplo, ou poderia ser qualquer outro conhecimento, poderia ser a própria marcenaria, a escultura. Você vai pegando cada vez mais macetes, estudos, aprofundando no que é ser um marceneiro, um escultor. Quando você faz uma escultura, aquilo é de uma luz enorme. E por que é de uma luz enorme? Porque você se entregou, você, assim, focou nisso, você, assim, teve uma postura casta ao lidar com isso. Você colocou isso de uma forma sagrada, certo? Então, assim, ó, é sagrado o meu passar no vestibular, é o meu sagrado a minha astrologia, a minha escultura. Então, eu não saio por aí fazendo festa, fazendo balada, pegando todo mundo, ou não saio estudando, pegando 50 conhecimentos diferentes, porque o meu Vesta é isso, essa é a minha energia e é aqui que eu foco, propriamente. Isso é algo que sintoniza propriamente com uma elevação da sua luz pessoal. E então, o Vesta, como fogo, naturalmente tem essa natureza, representa também o poder. E o poder através de uma entrega real, verdadeira, inocente e, ao mesmo tempo, focada, sem se perder por outras direções, certo? E aí pode ser em diversos âmbitos do que representa esse campo da vida, porque eles são feitos de escolhas na nossa vida, certo? Você escolhe para cá, você escolhe para lá. Tem um arcano do tarô, os namorados, certo? Que representa as escolhas que a gente vai tomar na vida e a reverberação dessas escolhas propriamente. Então, se você quer consolidar alguma coisa, você tem que escolher. Então, o Vesta ele também representa essa sintonia, né, da escolha, daquilo que eu quero que consolide, daquela fogueira que eu quero que amplifique para a minha vida. E falta um asteroide para a gente concluir, que é Ceres. Ceres é um asteroide que representa o aspecto da mãe. Na mitologia, ela está muito associada a Deméter.
porque Ceres, ela representa bem o arquétipo da Mãe Terra, sabe? Tem assim esse arquétipo da Mãe Água, por exemplo, que é diferente, que está muito mais associado à Lua, que pega muito mais uma realidade emocional do que propriamente uma questão nutritiva material. Porque a mãe, ela na verdade doa duas coisas. Ela doa as emoções, ela doa o seu amor, o seu carinho, aí que entra o aspecto da Lua, e ela vai então doar também o aspecto nutritivo material, por exemplo, através do leite. O amor ele está impresso, na verdade, tanto na expressão da doação da terra, no caso como o alimento, o cuidado, né, para com o corpo, como também para com o cuidado emocional, o cuidado assim para com o plano dos sentimentos que a mãe precisa estar então provendo para o filho, até para ele crescer assim com segurança, sem ter nenhuma carência nesse sentido. E quando a gente fala de Ceres, o próprio nome de Ceres está associado à palavra cereal, porque Deméter, ela era a deusa da agricultura e os cereais, no caso, era algo fortemente cultivado no contexto ali do que envolve a história de Deméter. Era algo que era um instrumento assim, né, de fartura muito grande, um instrumento de abundância, de prosperidade para as famílias poderem se alimentar e naturalmente receber essa provisão da Mãe Terra, né, que é bem esse arquétipo aí de Ceres. E assim, Ceres tem como essência a generosidade, a entrega, a doação. Então, Ceres relaciona-se muito com a energia canceriana, mas ao mesmo tempo se relaciona um tanto com a energia taurina, porque Ceres é uma mescla entre a questão lunar de Câncer e ao mesmo tempo entre a questão venusiana lá de Touro. Porque Vênus tem essa questão da prosperidade, das flores brotando e crescendo, da fartura da terra. Vênus tem essa conexão. Por outro lado, é bem importante, até para a própria agricultura, a gente se guiar pela Lua. E no sentido assim, tanto num viés mais prático, de você saber a hora de plantar, saber a hora de podar, ou de podar de acordo com as fases lunares, que eu não vou entrar tanto nisso, né, mas basicamente a gente costuma plantar na lua nova, como já é bem intuitivo. Além do conhecimento lunar propriamente, é a emoção que você coloca quando você planta algo. Isso é muito importante para que aquilo realmente floresça. Então, no nosso aspecto de Ceres, a gente doa a nossa energia para a Terra como uma mãe, trabalhando esse aspecto da mãe, para que receba essa fartura da própria Terra. Então, Ceres se relaciona diretamente com a capacidade de dar e de receber da Terra, assumindo esse arquétipo materno, onde você coloca todo o seu amor em alguma coisa, não pensando tanto no desenvolvimento daquilo como Vesta, certo? Vesta vai lidar muito mais com essa dimensão de como que eu posso me desenvolver no âmbito espiritual, enquanto Ceres já pega uma linguagem mais terra mesmo, assim, mais material nesse sentido. Porque quando você foca com Vesta, por exemplo, você está querendo desenvolver uma habilidade. Assim, eu vou focar em astrologia, vou desenvolver essa habilidade e vou agir com esse conhecimento, certo? Para abrir caminhos da minha vida e para me iluminar, tornar cada vez um espírito mais radiante. Porque é fogo. E Ceres mexe muito mais com uma dimensão de terra, que vai trabalhar o aspecto nutridor. Então, como que você nutre as suas relações com a natureza? O espelho disso é como que a natureza vai te nutrir. Se você, assim, cuida de todas as células que aqui habitam, nesse universo material, planeta Terra, nesse sentido. Então, um simples gesto de Ceres, por exemplo, né, onde você joga um pãozinho para os peixes comer lá no lago, sei lá, poderia ser algo assim. Você cuida, às vezes assim, você tem seu filho, aí seu filho vai receber 3 amiguinhos em casa, daí você cuida dos 3 amiguinhos e nutre eles, você trabalha essa doação. Com Ceres nunca é para nós, com Ceres é sempre para o outro. Com Vesta é um fogo total voltado para a própria presença, certo? E aí em cima disso a gente fica casta para seguir aquele caminho, né? Ceres na mitologia, que eu, aliás, Vesta na mitologia, que eu não falei tanto, Vesta na mitologia era uma sacerdotisa no caso, as sacerdotisas do caso do templo de Vesta, perdão, na verdade não era que Vesta era uma sacerdotisa, mas
as suas sacerdotisas trabalhavam a castidade. E aí o que acontecia? A atenção delas estava completamente voltada para os cuidados do templo, para a vida mais monástica ali, porque elas decidiram que o espírito delas deveriam estar voltados para aquilo ali e não ia se dispersar com outras coisas. Aí que trabalha muito esse conceito, né, da castidade em nome de uma elevação espiritual. E não necessariamente a castidade assim sexual, entende? Pode ser também, certo? Mas não necessariamente, mas onde você coloca a sua atenção em alguma coisa e acaba então não dando tanta atenção para as outras, que vão ficando meio de lado. E conforme você vai atuando nessa dinâmica, o seu espírito eleva. Já com séries, o foco é do cuidado das partes externas. Então você cuidando da terra e recebendo esse alento da terra, e você vai ter uma forma de trabalhar a sua energia materna. E aí está muito associado ao signo, porque o asteroide ele fala sobre a experiência, que é esse campo de conexão com a terra, da doação para com a terra. Por outro lado, o signo, por outro lado, mas extremamente complementar, né? Porque o asteroide vai se alinhar com o signo e vai então beber da sua energia. O signo que está Ceres vai dizer a forma como a gente expressa o nosso lado materno, esse nosso lado cuidador, e como que a gente trabalha esse aspecto da nossa generosidade. Então, se você tem as Ceres em Gêmeos, pode ser que você doe muito conhecimento, você assim nutra muito o ambiente, as outras pessoas, enfim, todas as suas relações com a natureza, como eu falei, através da sua comunicação, do seu conhecimento. Ou você pode, assim, por exemplo, ter as Ceres em Capricórnio. Então, você doa muito através de gestos bem práticos, assim, de assumir compromissos, muitas vezes, por outras pessoas, assim, e tomar a frente, muitas vezes, quando elas estão precisando de uma ajuda material, às vezes até financeira, por exemplo. E essa é a forma de você trabalhar esse seu aspecto materno, no caso, nutrindo através dessa forma. Mas pode ser de infinitas formas mesmo. Quando você tem as Ceres em Sagitário, por exemplo, você assume essa energia materna através de uma condução da outra pessoa por universos desconhecidos. Você pode pegar a pessoa e, por exemplo, ir fazer uma trilha com ela. E aí você trabalha essa energia do seu amor, do seu aspecto de se doar para a pessoa ali, porque o Sagitário, ele tem assim, né, quando se aplica a Ceres, todo o seu lado aventureiro aplicado à doação. Então ele vai assim ser a pessoa que muitas vezes ajuda a pessoa a desbravar um pouco mais de si mesmo e do mundo, e vai fazer isso com muita entrega, com muito amor. Ceres é basicamente assim, você pega a energia do signo e não usa para desenvolver em você. Você pega essa energia do signo e doa para o outro. Então, se você tem Ceres em determinado signo, esse signo é algo que você pode utilizar para alimentar as suas relações. Todas as relações com a natureza propriamente, né? Não necessariamente apenas com seres humanos. E Deméter, propriamente, que está associada a Ceres na mitologia grega, ela foi, assim, uma divindade que era o ápice mesmo da doação, da generosidade, que é bem esse princípio da Mãe Terra, né? Tudo aquilo que a gente faz com ela, muitas vezes, assim, de poluir, de abusar dela, e a gente continua recebendo tanta bênção, né? Tanto alimento, tanta fartura dela. Às vezes a gente começa a pensar que a gente não é próspero, que a gente não tem fartura, mas, poxa, olha só, tu tá vestido, certo? Tu tá aí com esse computador vendo, tá entendendo? Ou esse celular vendo esse vídeo. Quando tu deita na tua cama, poxa, a tua cama tem espaço para você deitar, tá entendendo? Você tem o chão para deitar, se você não tem a cama. Olha que bênção que é o chão, que é a terra, entende? E essa consciência de amor para com o que você tem, de recursos, e a entrega da energia do signo que dá Ceres para esses recursos, a entrega dessa amorosidade, vai abrindo um caminho de cada vez mais prosperidade na Terra. Então Ceres também é um caminho para prosperar, e ao mesmo tempo através do amor. Aí que está a relação Vênus e Lua, propriamente, onde você coloca uma emoção amorosa dentro do que está plantando, entender o plantar como o próprio agir, o próprio executar. Então, o aspecto, né, de nutrir, porque toda vez que você planta uma semente na terra, uma árvore, você está nutrindo ela. E se você planta com esse amor, certamente essa árvore vai crescer mais vigorosa e você vai prosperar mais, porque você vai ter uma sombrinha para descansar,
Se for uma árvore frutífera, você vai ter os seus frutos para poder se alimentar, alimentar a sua família e poder cada vez mais ir ampliando essa rede de doação. Ceres pega muito fortemente esse aspecto da doação. Então, quanto mais se doa, mais se recebe da mãe, propriamente. Isso é algo que vale para os bebês que tem a sua mãe lá, que são recém-nascidos, mas vale também assim para qualquer ser humano que habita no planeta Terra. Isso é um aspecto da entrega mesmo, da energia e do retorno, que é assim uma lei espiritual propriamente, no que vale a todos os âmbitos. E Ceres diz assim a forma como a gente trabalha esse aspecto nutritivo para o desenvolvimento do outro. Então, se eu tenho Ceres em Gêmeos, por exemplo, voltando ao mesmo exemplo, quem chega perto de mim e se eu me dou a essa pessoa se torna uma pessoa com mais conhecimento. Eu tenho as Ceres em Câncer, aí pega bem forte, né? Porque Câncer já é um signo que trabalha a energia materna. Então, a pessoa que vier para perto de mim, ela vai tender a encontrar um preenchimento emocional muito grande, porque a energia canceriana em Ceres vai preencher o outro emocionalmente, vai trazer uma amorosidade, certo? Aí se você tem Ceres em outro signo, em Aquário, por exemplo, então a pessoa que chega até você também vai ter mais conexão propriamente com ideais assim inovadores, conexão assim com um aspecto mais de sabedoria e conectar assim propriamente com ideias que podem ser um tanto quanto evolucionárias e levar a pessoa a uma dimensão mais original dela mesma. Então você passa a energia do signo que está Ceres para as pessoas que você se envolve e entrega de forma amorosa a sua energia propriamente. E assim, Deméter, né, Ceres, ela foi muito abusada propriamente na história, né, mitológica, justamente por ela trabalhar essa doação muito grande, certo? Ela é irmã de Zeus propriamente, né? E Zeus assim era doido por ela assim ao mesmo tempo, né? E assim ela não gostava tanto de Zeus assim, e também tinha a irmã dela que era Hera, no caso Zeus e Hera são irmãos, né? Para vocês terem uma noção de como é que é esse mundo doido aí dos gregos, né? A mitologia deles, imagina só como é que era na época, né? Que coisa bem doida. E então, assim, ela não queria, assim, entrar nessas rixas com a irmã dela, assim, e ela tinha esse aspecto, assim, de sempre pensar no que o outro ia passar antes de se lançar para alguma experiência. Então, ela é sempre, assim, muito comedida também e não querendo incomodar, assim, né, nesse sentido, mas sempre querendo doar. Então, ela, inclusive, num momento da vida dela, encontrou um grande amor com um mortal, um ser humano mortal, que não era nem semideus nem deus, e Zeus, assim, por ciúmes, inclusive, destruiu aquele mortal. Fez ele se espatifar, assim, no caso, né? Destruiu mesmo com a sua energia. E assim, já mostra, né, essa questão, né, da mãe, do aspecto materno, muitas vezes ficar refém de tudo que é do seu âmbito familiar, né? Da sua linhagem, propriamente. No caso, o próprio irmão, né? No caso ali do Zeus, que seria irmão. Então, ficou refém ali, no caso, né, dos ciúmes do irmão, e sendo que a Deméter, ela fazia um papel de mãe para Zeus também, porque o alimento que Zeus comia, no caso, né, ele vinha propriamente de Deméter. Deméter que fazia o alimento surgir. Então, ele, mesmo sendo irmã, já assumiu o papel de mãe para o irmão, no caso. E aí, muitas vezes, né, o filho ele fica com ciúmes da mãe e tudo mais e destrói tudo aquilo, né, que a mãe poderia tocar, que não seja do âmbito do filho propriamente, né? Inclusive o Poseidon, que também era irmão, no caso, né, de Zeus e de Hera e de Deméter, né, são esses 4 irmãos aí, também era doido, assim, por Deméter, assim, e ela teve que se escapar deles várias vezes, ele inclusive abusou dela, né, na mitologia, assim, e ela queria de qualquer forma, assim, sabe, escapar disso tudo mesmo, sabe? Ela não, com Ceres não pode ter essa agressividade, é tudo muito suave, é tudo muito tranquilo, é tudo com muito carinho, certo? E essa amorosidade, né, como chave mesmo. E Ceres, ela, quanto mais famoso de Ceres é que ela tinha aquela filha dela, a Perséfone, que eu não lembro ao certo com qual, com quem era o pai no caso, né? Mas a Perséfone era filha dela e no caso ela foi raptada por Hades,
no caso, né? Porque Hades se encantou pela beleza dela. E aí depois que a Perséfone acabou se tornando digamos assim, uma pessoa que cuidava muito das energias do submundo junto com Hades, né? Que seria Plutão, por exemplo, né? na mitologia romana. E aí ela lá embaixo se alimentou, né, do romã, que era uma fruta que Hades cultivava muito, né, lá no Monte Olimpo não, né, no submundo. E aí tudo que entra no submundo pode retornar desde que não se relacione carnalmente com o submundo. Então, se você come alguma coisa, é uma relação carnal. Então, ela ficou presa no submundo nesse sentido. E aí ela não conseguia mais voltar. E aí a Deméter ficou muito triste e a terra secou, porque ela se retirou. Resolveu não dar mais alimento e tudo mais. Aí que Zeus começou a ver, pô, mas olha só o que está acontecendo, porque Zeus ele sempre cuidava das políticas de tudo, né? Pô, vamos ter que fazer um negócio aí com o Hades, né? E o Hades também era irmão, né, de Zeus, né? E aí, assim, o Zeus lá conversou com o Hades e falou, não, vamos ter que fazer um acordo aí, olha aí a Deméter e tudo mais, ela não aqui, aí no submundo tranquilo pra vocês, né, mas aqui pra nós tá começando a ficar complicado e tudo mais, e aí mais gente vai começar a morrer, e aí o submundo vai ficar lotado também, aí fez assim a sua diplomacia lá, né, o Zeus. E aí então que ficou dividida o aspecto das estações através disso, né, porque no inverno, onde a terra secava completamente, que seria pela ausência de Deméter, por isso que a terra secava, a Perséfone desceria para o submundo. E nos outros 9 meses ela estaria, então, voltada, né, para toda essa energia da terra mesmo, com a sua mãe. E aí a mãe feliz, né, enchia de frutos. Mas quando chegava o outono, ela já começava a ver que a filha estava pronta para ir e tudo mais, já estava arrumando as coisas, tudo. E aí ela começava a ficar triste e a terra gradativamente ia secando. E aí no inverno, pum, secava mesmo. Essa energia de Ceres aí. Essa história reflete muito de uma das sombras de Ceres, que é o apego afetivo àquilo que ela engloba no seu coração para ser como filho. Então é como se ela se dissolvesse muito de si mesma. A pessoa que pode ter uma Ceres mal colocada no mapa, ela pode ter uma dificuldade de focar mais em si, porque ela fica cuidando muito de tudo e de todos. E aquilo é como se fosse uma dependência afetiva para ela. Sabe aquela mãe assim que não consegue tocar a sua vida porque ela fica sempre pensando no filho? Ai, meu filho tá precisando de alguma coisa. Às vezes o filho até tá bem, tá entendendo? O filho tá fazendo tudo, as coisas dele, tá bem na vida. Só que a mãe, ela não consegue tocar as coisas dela porque ela tá distante do filho. E isso vale para diversas coisas, porque a gente estabelece relação de mãe com muitas coisas. Tanto o homem como a mulher estabelecem relação de mãe. Mãe é quando você quer cuidar de alguma coisa e você tem um profundo envolvimento afetivo com aquilo. O pai muitas vezes não tem tanto envolvimento afetivo. É diferente a relação de pai e filho, mas mãe e filha é sempre um amor gigantesco, afetivo assim nesse sentido. Claro que tem pais que trabalham muito forte a energia materna com seus filhos também. Então, às vezes você tem um envolvimento afetivo muito grande com um animal, com uma planta. Às vezes você tem um envolvimento afetivo muito grande com qualquer relação, às vezes assim, um amigo mesmo. E aí você fica muito preso àquilo e não ganha um espaço por si só. Essa é uma das sombras, no caso, né, do trabalho de Ceres. E aí é interessante sempre naquele esquema, né, ver os aspectos, ver assim o que tem de linha azul, o que tem de trígono, de sextil e o que tem de linha vermelha, no caso, nas quadraturas principalmente, que definem, né, que essa energia talvez não trabalhe da melhor forma possível, no sentido, né, de que pode ter alguns desafios assim. E aí justamente a pessoa vai tendo que trabalhar sobre si mesma. Por isso que a astrologia é tão mágica, né? Ela te traz a consciência do que você tem que trabalhar. Porque às vezes, muitas vezes, para 90% das pessoas, esses padrões são inconscientes. E o mapa traz toda a luz da consciência. E o primeiro passo para a cura é você tomar consciência daquilo que precisa ser trabalhado em você mesmo para que você melhore de vida. Você transforma a sua vida. E aí você recebe um direcionamento, propriamente, a partir da astrologia. Isso que é uma grande bênção, no caso, que esse estudo pode nos trazer. Pois bem, gente, essa foi uma aula sobre os asteroides e agradeço muito aí a contemplação, agradeço muito
a presença. E dentro então desse estudo dos asteroides, pode perceber que a gente tem aspectos bem canalizados, certo? O planeta, a gente foi vendo, né, durante o decorrer das aulas, ele abre para muita coisa. Tanto que a gente ficou assim, aulas inteiras falando de um planeta, enfim, né, como principalmente o Sol e a Lua, que a gente falou mais, que são assim, né, os mais importantes para a manutenção da vida da Terra. E já então, falando dos asteroides, eles tratam de aspectos mais específicos que relacionam com o campo de experiência dos planetas. Então é bem importante a gente não descartar eles, porque eles refinam a leitura e eles trazem um diferencial. Muito pouca gente lê os asteroides, e os asteroides eles tratam de coisinhas específicas que, poxa, podem mudar a vida da pessoa se ela souber, tá entendendo? Imagina Juno. Como que a pessoa harmoniza a egrégora do casamento dela? Às vezes, assim, ela tentou, assim, casar com um agricultor, construir fazenda e tudo mais, só que ela não tem a Juno em Touro. Se tivesse Juno em Touro, seria ótimo, uma relação, assim, mais bucólica e tudo mais. Mas ela tem a Juno dela em Gêmeos, digamos assim. Então, a egrégora legal de casamento para ela é uma relação assim que estude bastante junto, que troque bastante conhecimento, que não fique apenas assim na conexão com a Terra propriamente, né? E outras coisas assim no sentido, né, do próprio Quairon, da pessoa perceber as suas feridas mais profundas. O Quairon não é comum, obviamente, né? Como a gente costuma ver muito sobre Quairon por aí, que ele é mais famoso, mas os outros asteroides pouquíssimos astrólogos leem. Então, se vocês souberem isso, os asteroides, vocês têm uma carta na manga, até para trabalharem com isso. E essa carta na manga é um conhecimento diferenciado, é ir além do que a maioria faz. Quando você vai além do que aquilo que a maioria faz, você traz mais expansão, porque enquanto um vai aqui, você vai aqui. Você abre mais a visão, né, da pessoa através desse conhecimento dos asteroides. E assim, muitos asteroides a gente não lê, porque daí a coisa ficaria ampla demais, e aí não teria como também centrar muita coisa. Mas tem outros asteroides, como o Vulcano, tem o Cupido também, mas esses daí não são assim, sabe, pontos assim de tanta importância, assim, sabe? Como esses principais que eu falei para vocês, que são os que são mais trabalhados mesmo. Porém, é válido também, sabe, buscar para quem tem interesse, mas eu diria que mais do que para orientar o próximo, através do estudo desses outros asteroides mais secundários, né? É mais para você se estudar, para você dar uma olhada no seu mapa, porque senão o mapa também fica muito poluído. A gente está fazendo uma leitura bem completa de acordo com o caminho do curso que a gente está seguindo, né? A gente está lendo todos os planetas, e ainda vamos ler Nó do Norte, Nó do Sul, e ainda vamos ler Lilith, e ainda vamos ler a Roda da Fortuna. Muito astrólogo não trabalha com esses daí também. E assim, ó, 90% dos astrólogos não trabalham com asteroide. O que acontece? Você vai ter um mapa bem movimentado, né? Como vocês podem ver nos estudos práticos que a gente vem fazendo, a gente abre um mapa, ele tem bastante movimento. Se você abre, às vezes, um mapa sem assim, a presença dos asteroides, já são pelo menos, né, 5 pontos a menos para você analisar, entende? Então percebe como que você pode ampliar o seu repertório através do estudo dos asteroides. Isso é um encorajamento para você realmente incorporar eles na sua leitura. E assim, às vezes a pessoa traz questões bem específicas de trabalho, certo? Principalmente para quem quer dar uma visão mais terapêutica para a astrologia. Normalmente o terapêutico vai abrir mais para a pessoa falar. E o astrológico, puramente, ele vai assim comunicar o que está no mapa. Você vai abrir o mapa da pessoa, vai falar, certo? E aí a pessoa vai te ouvir no final, às vezes ela faz uma pergunta, né? E aí você vai embasando com ela tudo isso, com base nas perguntas dela. Mas o terapêutico normalmente é mais conversado, né? Então a pessoa pergunta, às vezes você mesmo pergunta, na verdade, né? Como é que você tá? E você tá se sentindo bem? O que tá bem nessa vida, o que não tá? E ao invés de ficar lendo e interpretando o mapa como um todo, você vai tratar de curar aquilo que a pessoa comunicou que não tá bom a partir de trazer a consciência do ponto que se sintoniza com o suposto trauma, a suposta queixa, a suposta dor que a pessoa lhe comunicou. Então você faz essa correlação e vai trabalhando de formas mais específicas. É uma maneira de trabalhar a astrologia, mais terapêutica.
Eu acredito que essa maneira de trabalhar, ela é mais relevante depois de que você faz uma leitura completa do mapa astrológico. Porque aí a pessoa tem uma amplitude do seu autoconhecimento. E aí ela vai compreender melhor aquelas mesmas dores. E aí você facilita propriamente depois um trabalho mais direcionado, porque ela já tem uma ligação assim de todos os pontos do mapa com base no que você explicou. Então é super relevante. E eu diria que para o trabalho terapêutico, os asteroides são super relevantes porque eles pegam bem questões assim, sabe, que levam para o âmbito da terapia. Essa é como conclusão, assim, eu gostaria de trazer esse aspecto para vocês, em cima de tudo que a gente foi falando de asteroides. Por quê? Quirón, uma ferida que você, trabalhando, se torna curador. Normalmente, e como uma própria lei espiritual, certo? Mesmo que a pessoa não vá trabalhar com medicina ou como professor, que são dois aspectos fortes de Quirón, todo espírito está aqui para curar e ser curado no que diz respeito à sua realidade mental e material. As curas do corpo e as curas da mente necessárias para que a luz do espírito se amplie ao máximo. E dentro desse processo de buscar a cura, a gente vai também curando, porque a gente busca a cura, vai trabalhando sobre nós mesmos, e aí essa reverberação das experiências que a gente tem no nosso trabalho interno e na conexão com essas mesmas experiências externas, a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai adquirindo um fortalecimento do nosso aspecto professor e curador. E aí que a gente está ativando o aspecto mais elevado de Quirón, para estar servindo propriamente ao próximo e atuando nesse grande hospital que é o planeta Terra como um curador, como um enfermeiro, como um professor. E ao mesmo tempo sempre vai ter um outro professor para você, porque toda lição, gente, ela é infinita. Até que chega um momento que a gente se funde a esse grande infinito e transcende talvez o que é essa dimensão humana, que tem as suas limitações. E aí a gente vai então se aproximando desse potencial infinito e ilimitado através das curas daquela região lá, daquela casa que tá Quirón, daquele signo que tá Quirón. Assim, você vai ter lá o Quirón em Touro, por exemplo. Então, você vai ter que se curar em relação a esse aspecto das estruturas materiais. Pode ser difícil para você pagar conta, administrar casa, construir coisa na terra. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que você tem que aprender. Você não pode negar. Porque se você negar, você pode acabar ficando doente. E aí, conforme você vai ficando doente, você vai perdendo a saúde do próprio corpo físico, que é um dos domínios do signo de Touro, propriamente. E aí você, vamos supor, tem o Quirón lá na casa 3, casa da comunicação. É complicado para você se comunicar assim, você se enrola, você gagueja, mas você tem que trabalhar sobre isso. E a vida vai ofertar para você experiências para ir vencendo isso. E você vai utilizar essas experiências como bagagem guardada dentro de você para ofertar àquele então que estiver precisando dentro de uma situação semelhante. E assim, como eu mencionei antes, você não necessariamente precisa trabalhar com a medicina, não necessariamente precisa ser um professor. Tá? Você vai estar sempre aprendendo, vai estar sempre ensinando, você vai estar sempre sendo curado e curando, em qualquer trabalho que você estiver executando. E aí, se você for observar, a própria Pallas desenvolver assim uma linguagem mais afiada, às vezes um pouco mais fria, porque Pallas é mais mental, é o que é justo e não tanto assim o que me comove propriamente. O que comove muitas vezes é Ceres. E assim, é preciso ter esse equilíbrio também entre Pallas e Ceres. O que é justo? Porque às vezes a gente passa a mão na cabeça do nosso suposto filho, mas na verdade o que ele precisava era tomar uma espadada, digamos assim, né, para que ele aprenda a sua lição e aprenda esse conceito de causa e efeito, que é bem a balança da justiça. Você planta alguma coisa e aquilo retorna igual para você, nesse sentido. Principalmente quando a gente começa a trabalhar o amadurecimento, que Pallas relaciona com o amadurecimento. Enquanto a gente está ainda na posição de filho, aí então Ceres nos poupa, no caso. A Terra, ela poupa muito as crianças do impacto kármico, porque elas muitas vezes não têm a noção de que se ela fizer aquilo, vai acontecer aquele outro e aquilo vai fazer mal para elas. Porque não tem essa noção da balança. E Pallas já tem essa noção propriamente. E assim, um asteroide que é o grande assim, solucionador assim, de casos assim, que você pode aplicar até numa linguagem assim, de uma consulta de tarô, como eu faço muito. Porque quando eu jogo tarô, e a pessoa, assim, eu sempre procuro pegar o mapa astral da pessoa antes de jogar o tarô. E eu sei que tem tarólogo aí no curso aí.
Então você vai pegar o mapa da pessoa, vai dar uma olhada antes. Você viu ali que o Juno dela tá lá. E normalmente, gente, muitas jogadas de tarô, grande parte das jogadas de tarô que eu fiz e que os tarólogos que estão aí vão fazer também, tá associada a relacionamento afetivo, amoroso. Você olha Juno, tudo que você falar de Juno em cima das cartas do tarô como uma somatória de conhecimento, trazendo assim então um potencial quântico, adicionando mais saber em cima do saber que você já tem nas cartas, aí o saber da astrologia entra como uma cobertura desse bolo. E você vai ter muito mais ferramenta para auxiliar aquela pessoa, trazendo essa linguagem, né, de cura para esses aspectos assim que envolvem a sua relação também. E da mesma forma, o aspecto de Vesta, muita gente está sofrendo por falta de fidelidade a si mesmo, por trabalhar a sua castidade e o seu foco naquilo que realmente é importante e tornar sagrado o seu ofício. Quando eu fazia teatro, tinha um livro que me marcou muito e que tem uma analogia forte com Vesta, que é O Teatro Sagrado, que é do Grotowski. Esse cara é um gênio, né? O teatro, assim, ele tem muitos pensadores geniais. Claro, não é uma área muito comum de se estudar, mas eu recomendo dar uma pesquisadinha por cima um dia. E o Grotowski, ele falava do ator santo. O ator santo é aquele que não se contamina. E o universo do teatro, gente, é bem contaminado. Não é que ele fala assim, mas ele é bem contaminado. A gente sai do ensaio, a primeira coisa que faz é ir consumir alguma substância que faz mal pro meu corpo. Tanto lícita quanto ilícita, né? As drogas, né? E aí, isso tira a energia do ator. Ele não consegue acordar cedo no outro dia, porque o ator ele tem que preparar o seu corpo. Ele tem que se dedicar muito, ele tem que se entregar de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito tem a mesma relação, né? Mas corpo, mente e alma e espírito. E essa entrega dele é o que faz ele encarnar aquele personagem de uma forma viva. E quando você está estudando tudo isso com essa entrega, com esse foco, esses planetas, esse estudo todo que a gente está abrindo, com esse foco, com essa dedicação, com uma santidade. Porque você não se contamina. Você se mantém focado naquilo que você gostaria de desenvolver e não se perde por coisinhas legais que podem aparecer e te ofertar um prazer efêmero, porque você entregou a sua alma a algo mais elevado para encarnar esse astrólogo e iluminar a vida das pessoas que possam aparecer no seu caminho. Isso é Vesta. Você se compromete com o seu espírito. E quando você se compromete com alguém e essa ligação espiritual de duas pessoas, no sentido de auxiliar numa evolução de egrégora, onde a gente trabalha juntos para um fim mais elevado, aí é Juno. E quando você simplesmente se doa, sem ter a reciprocidade, né? Porque é bem importante, Juno, casamento, relação amorosa, precisa reciprocidade. Se trabalhar séries no lugar de Juno, dá problema, porque assim, ó, se você for mãe do seu companheiro, certamente você vai assim, sabe, acabar sofrendo com isso e ele também vai atrapalhar a evolução de tudo. Mas séries, então, é essa doação, que a gente trabalha séries, por exemplo, quando alguém vem fazer uma consulta astrológica com a gente. A gente doa completamente a nossa energia. Obviamente que tem um retorno, certo? Porque a pessoa vai te pagar, obviamente. Mas vamos supor que você faça aí de presente para alguém. Aí é uma doação plena nesse sentido, né? A questão é, a gente não espera algo de volta com séries. É isso que eu queria enfatizar para vocês através desses exemplos mesmo, né? Nesse sentido aí. Pois bem, gente. Então a gente agora sim vai encerrando, vai ficando por aqui. E na próxima aula prática gostaria assim de enfatizar um pouco mais a aplicação dos asteroides. Por isso que eu não falei tanto aqui, né? Os posicionamentos assim aplicados direto no mapa, só alguns exemplos mais simples para você entender como é que opera essa dinâmica. E por isso que eu não falei tanto, porque a gente tem muito que analisar ainda com os mapas de vocês mesmo, né, como exemplo prático na nossa próxima aula, que vai ser agora no próximo mês, né. Então vamos procurar dar uma estudadinha nesse conceito aí dos asteroides em cima do próprio mapa. Você dá uma olhada no mapa de vocês e aquela história, vocês pegam a energia do signo e junta com o asteroide, porque a astrologia é uma somatória. Você entende o que é o signo, você entende o que é o planeta, você entende o que é a casa,
você coloca eles empilhados. Palavras-chave, gente, certo? Então a pessoa tem Quiron na casa 2 em peixes. A pessoa precisa curar a sua conexão espiritual para que ela ajude outras pessoas a se encontrar com o seu plano espiritual e como reverberação disso, ela consegue uma boa estrutura material na vida dela, como uma consequência porque está na casa 2. Percebe? Ó? Estrutura material casa 2, conexão espiritual peixes, Quiron cura. Então ela cura sua conexão espiritual para aterrar uma boa estrutura material e auxiliar as outras pessoas através de uma sintonia espiritual elevada, estarem também elevados no plano do corpo material e tendo prosperidade na Terra, assim através dessa conexão celeste. Tá vendo, gente? É assim que vocês vão exemplificando. Astrologia é juntar as peças do quebra-cabeça para formar um desenho claro e nítido que ilumine a vida do seu consulente, que auxilie ele a se conhecer mais profundamente, elevando a sua consciência, não apenas a respeito de si, mas a respeito de todo o universo em unidade com a sua presença. Então, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai falar dos pontos kármicos, que é Lilith, nó do norte, nó do sul, especialmente esses. Por que eles são chamados pontos kármicos? Uma brevíssima introdução. Porque eles estão associados ao posicionamento da Lua. E a Lua, ela é assim a regente principal do karma. A astrologia védica, ela trabalha muito em cima dessa leitura kármica, né, que pega muito o conceito da Lua, mais do que o Sol propriamente, né? Inclusive a Lua, ela é colocada no auge, né, da astrologia védica propriamente, porque eles trazem uma ênfase, de acordo até mesmo pela sua cultura, né, de estudar as vidas passadas. E assim, o tema Vidas Passadas vai ser bem trabalhado na próxima aula, né, por causa do conceito aí dos novos lunares. Pois bem, muito grato então pela companhia virtual e até o próximo encontro. Até uma próxima.